Olá, amigos. Hoje eu fui gravar mais uma praia abençoada por Deus aqui do distrito de Realidade Amazonas. É uma cidade perto de Humaitá. Maravilhoso, um lugar muito lindo para acampar, para trazer a família, uma praia abençoada de Deus, sem nenhuma benfeitoria humana, só do jeito que o Senhor Jesus fez a natureza para nós. Olha as borboletas, que coisa mais linda. É um sonho estar num lugar desse. E me segue nas redes sociais, compartilha, curte, comenta se vocês querem ver mais vídeo, se vocês querem que eu poste mais vídeo aqui da região. Quem tiver vontade de vir conhecer a região, vem nos visitar, não vai se arrepender. É lindo, lindo, lindo lugar. Venha nos visitar. É maravilhoso, tem muitas praias aqui para vocês verem. Muitas praias, muitas mesmo. Linda, linda, linda. Olha que lugar mais lindo. Olha que lugar lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Muito grande a praia, grande. Muito grande mesmo aqui, ó. Muito. Então lembra de compartilhar meus vídeos nas redes sociais, comentar, curtir e pedir mais filmagem para mim trazer mais filmagem da nossa região para vocês. Tchau!